O vídeo de hoje está muito quente e eu convido você a ficar até o final dele. Sabe por quê? Porque o pastor Eleazar Domini, ele vai jogar por terra uma mentira que o pastor Joaquim Andrade falou em um podcast com César Cavalcante. O pastor Joaquim Andrade disse que o pai do pastor Eleazar Domini já havia falecido. Quer saber o que aconteceu? Fica até o final do vídeo, tá bom? E olha só, eu vou deixar aqui uma parte do vídeo, mais ou menos aí uns 10 a 15 minutos, para que você possa entender qual foi a mentira que o pastor Joaquim Andrade falou no podcast. Então não sai, fica até o final. E eu já vou deixar aqui, ó, nos comentários, o link com essa entrevista que foi feita pelo o pastor Eleazar Domini junto com o seu pai. Então, não sai, fica até o final. Eu já vou soltar o vídeo aqui neste exato momento. Vamos acompanhar aqui agora e que Deus te abençoe. Vamos lá. Um abraço, pastor Eleazar. Que Deus abençoe Vossa Excelência. Meus amigos, como eu disse a vocês, o react de hoje vai ser de um trecho de um vídeo onde um indivíduo por nome Joaquim Andrade, em um podcast com o pastor César Cavalcante, ele fala de mim, ele fala do meu pai, menciona a Igreja Adventista, enfim, alguns episódios aí que aconteceram há alguns anos atrás. E eu quero que vocês acompanhem o trecho do vídeo para que você entenda a resposta que será dada nesse vídeo aqui, tá bom? Vou soltar aqui o trechozinho do vídeo para a gente já acompanhar. Uma vez na Paraíba, o debate era o Joaquim e os adventistas. Não, os adventistas. Deu polícia, o debate deu polícia. Levado para a delegacia, eu já fui muitas vezes. Fala aí lá da Paraíba. É que na realidade eu ia dar uma palestra, Você deu uma palestra sobre as falsas profecias da senhora Ellen White. E aí, um advogado adventista entrou com uma ação para que eu não realizasse a palestra. Mas o juiz deu o meu favor, então eu realizei a palestra. Eles foram lá, queriam tumultuar. Foram lá, eu lembro. E o mais interessante é que no dia seguinte, eu propus o debate, porque eu não tinha nenhuma palestra no dia seguinte. Aí fomos lá para a Pirâmide do Povo, que é a área principal no Parque do Povo. Aí fizemos um debate, eles trouxeram um teólogo adventista, o pastor Ângelo Gabriel, foi o debatedor. Contra você? Contra mim. E quanto tempo durou esse debate? Olha, o debate teve quase 2 horas de debate. E qual foi o resultado? No final, eu fiz um apelo, um senhor adventista, mais de 30 anos, veio à frente abandonando Ellen White. Eu tenho os documentos, eu tenho foto, tenho tudo isso aí para poder provar. E mais interessante que o filho dele hoje, ele já morreu, esse teólogo, o filho dele hoje é um apologista adventista, vive aí criticando você, me criticando. Esse teólogo que o pastor Joaquim Andrade fala é o pai do pastor Eleazar Domini. Presta atenção, vamos acompanhar aqui. Do João Flávio. O filho desse que debateu com você. É teólogo adventista, ele tem um canal na internet, né? Ele tem podcast. Fica falando de nós lá. E fica falando de nós, contra nós. Então veja. Olha aí, meu pessoal. O Joaquim Andrade, nesse podcast aqui, acabou de matar meu pai. Segundo a informação que ele trouxe, o teólogo Ângelo Gabriel já morreu. Bom, mas como ele é imortalista, né? E neste debate que eu vou colocar alguns trechos no final desse vídeo aqui, porque eu tenho o debate inteiro. Eu vou colocar aqui os melhores momentos para você poder acompanhar. Nesse debate, o Joaquim Andrade ele chega a mencionar que Deus ele quebra suas regras. Deus tem regras que ele mesmo quebra. E que no quebrar das regras, Deus, por exemplo, ali no Monte da Transfiguração, teve um momento que Jesus estava conversando com Moisés, sendo Moisés morto, ali apenas o espírito de Moisés, não é? Em uma das perguntas que foi feita e deixou ele numa saia justa, que ele chega a dizer assim, esta pergunta é bem capciosa. Eu vou colocar, vocês vão assistir aqui vários trechos deste debate no final. Mas aí, como ele disse que o meu pai morreu, né, o pastor Ângelo Gabriel, eu vou colocar o espírito do meu pai aqui, para a gente poder conversar, o espírito do Ângelo Gabriel. Ops, não é o espírito não,
É ele mesmo, em carne e osso, Vivinho da Silva. O pastor Ângelo Gabriel está muito bem, obrigado, de saúde muito boa, com a saúde muito boa, e está aqui, porque neste pequeno trecho que você assistiu, de talvez ali 1 minuto, quase 2 minutos de vídeo, pouquíssimas verdades são encontradas, né? Eu sei que teve realmente um debate. O debate foi na cidade de Campina Grande e praticamente é quase isso só de verdade. E o resto tem mentiras e verdades mais ou menos misturadas com mentiras e algumas fantasias da cabeça do Joaquim Andrade, as quais ele diz que prova, muito interessante. Ele diz que tem esse debate aí. O debate já foi há mais de 15 anos atrás, 2003, 22 anos. 22 anos atrás. E esse debate já era para estar na internet, né? O Joaquim, ele já falou desse debate, ele já falou do meu pai em alguns podcasts. Esse não é o primeiro, não. Já vi ele. Parece que ele nunca mais dormiu em paz. Ele sempre tem falado do meu pai, né? Do Ângelo Gabriel, debati com o Ângelo Gabriel. Não foram 2 horas, não. Foram quase 4 horas de debate. Mas ele vive falando aí, eu já vi em outros podcasts ele dizendo aí que o Ângelo Gabriel, em até um vídeo que eu gravei com o pastor Sérgio, o Michelson e tal, eu mencionei um trechozinho de um vídeo dele e eu disse, olha, ele não esqueceu meu velho, porque ele vive falando do meu pai e agora, novamente, é ele falando do pastor Ângelo Gabriel. Mas, segundo ele, o pastor Ângelo Gabriel morreu. Mas não, tá aqui, gente, ó. Tá aqui, Vivinho da Silva, vocês podem conferir. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que realmente aconteceu ali, porque esse debate foi filmado, foi gravado ali para todos que estavam presentes, né? Tinha mais de 2.000 pessoas nesse espaço, ali no Parque do Povo. A gente vai mostrar fotos. Enquanto nós vamos falando aqui, eu vou colocando fotos para que vocês estejam vendo ali. E no final eu vou colocar o debate, né? Trechos desse debate aí, porque o Joaquim Andrade e a equipe lá, eles gravaram todo o debate com a promessa de que ele iria ser vendido depois, a fita, o DVD, sei lá, e que isso seria disponibilizado. Curiosamente, o Joaquim Andrade saiu assim por cima, né? Ele venceu este debate, mas ele nunca colocou, nós nunca vimos assim disponibilizado para todo o público esta gravação. É bem estranho isso, mas eu vou colocar aqui no canal para que vocês vejam, tá certo? Então, vamos lá. Fala um pouquinho para nós aí, pastor Ângelo ressuscitado, sobre... se tá morto já o teólogo que tá aqui comigo em carne e osso, né, nenhum espírito, então tá ressuscitado. Então eu sou mais um indivíduo que faz milagres aí, né? Um matou o senhor e eu já ressuscitei. Tá aí, o meu pai aqui no canal Fala Sério, pastor. Antes de eu passar a palavra, deixa eu só desmentir mais uma coisa. O Joaquim Andrade, ele disse que eu vivo na internet falando mal do César Cavalcante, do Flávio Martinez e dele. Bom, meu canal, ele tem aí mais de 700 vídeos, né? Depois, eu vou fazer aqui uma busca agora, eu estou aqui no meu canal, deixa eu abrir aqui na parte de busca do meu canal. O meu canal, ele tem, de fato, mais de 700 vídeos, deixa eu só conferir aqui o número exato de vídeos aqui do canal Fala Sério Pastor. E aqui no canal Fala Sério Pastor, nós temos 808 vídeos, tá? Mas que fazem parte do Fala Sério Pastor, pouco mais de talvez uns 800. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, César Cavalcante. Tem um vídeo em que o pastor César Cavalcante vai dizer que a Igreja Adventista é seita porque pratica o rebatismo. Eu fiz um vídeo respondendo esta fala do pastor. O Joaquim Andrade, salvo esta live que eu fiz com os pastores Michelson, Sérgio e tal, em que não tem nenhum vídeo dele aqui. Eu nunca dei moral para ele aqui no canal, não. Só quando alguém mencionou, acho que o pastor Sérgio mencionou que conheceu ele quando ele trabalhava em algum lugar lá em São Paulo e falou sobre ele. Eu disse, eu conheço esse rapaz. Ele fez até um debate com meu pai na cidade de Campina Grande e tal.
Foi tudo. E ele disse que eu vivo falando dele na internet. Ele não tem nenhum vídeo. Parabéns, pastor Joaquim Andrade. Eu não sei, ele é pastor ou ele é formado em teologia? Tanto quanto saibamos, sim. Ele é pastor da igreja, uma igreja em São Paulo. Pastor Joaquim Andrade, você ganhou espaço aqui no canal Fala Sério Pastor pela primeira vez. Tem um vídeo para te responder. Então a gente não vive falando do senhor, não. Ao contrário, Vossa Senhoria que vive falando da Igreja Adventista. Isso já desde tempos remotos. Está aí este debate em Campina Grande e prova que, de fato, há anos o senhor é quem vive atacando a Igreja Adventista, falando dos adventistas. Não somos nós que ficamos dando palco para o senhor aqui. Aliás, ganhou um espaço aqui agora para responder as suas mentiras. Mas a Igreja Adventista, de fato, não se preocupa com a sua existência, nem com o fato de você ficar falando da nossa igreja por aí, criticando a nossa fé por aí. A gente dá pouca relevância a esse tipo de conteúdo. Mas como você mencionou nominalmente o meu pai, e a minha pessoa também, apesar de você não saber meu nome, né? Mas mencionou o filho dele, então sou eu. Eu trouxe a resposta. Não porque você, de fato, é um destaque aqui para o canal, que mereceria estar aqui, mas porque, de fato, você mencionou e mentiu acerca dos fatos, mentiu usando o nome do meu pai, então isso, de fato, merece uma resposta, tá bem? Mas, pastor César Cavalcante, você que é um indivíduo que já recebeu aí outros adventistas, pastor e doutor Rodrigo Silva e outros aí, eu sei que você tem uma visão acerca da Igreja Adventista como uma seita, talvez, um ramo sectário, mas nós não gastamos tempo realmente atacando a sua pessoa. Isso que o Joaquim Andrade falou em seu programa não corresponde à verdade dos fatos. Então, eu estou aqui com meu pai, eu quero que ele já traga para nós as respostas do que de fato aconteceu ali em Campina Grande. Como foi que as coisas aconteceram? Como foi que as coisas sucederam? Bom, eu havia acabado de ser transferido para a cidade de Queimadas, uma cidade que fica ali a 9 quilômetros de Campina Grande, na Paraíba, quando recebi um grupo de jovens que, retornando de Campina Grande, estavam preocupados porque estiveram num evento onde Joaquim Andrade comentava sobre a Igreja Adventista e se levantou dizendo: quem é adventista aqui? Eles levantaram a mão e ele então disse: olha, levantem-se bem aqui, está o microfone disponível para vocês defenderem sua igreja. Os jovens eram adolescentes, não tinham nenhuma consciência do que na realidade estava sendo dito ali. Eles eram pessoas com um conhecimento básico do cristianismo, do adventismo. Mas aí o que aconteceu? O Joaquim Andrade ofereceu a eles a oportunidade de defenderem sua fé e eles se abstiveram de fazê-lo. Voltando, eles me procuraram e disseram: olha, pastor, Joaquim Andrade está falando mal da Igreja Adventista, falou a gente lá na Rádio Caturité, com o programa do Juarez. Foi aí que eu fui até a rádio e pedi a degravação do conteúdo daquela fita, que ele tinha comentado sobre nós, e pedi à rádio direito de resposta. Eles me deram direito de resposta, então eu fui lá e respondi. Na verdade, naquele ano também, o Natanael Rinaldi, que agora, assim, esse sim é falecido de verdade, né, está morto mesmo, eu estou vivo. Ele, então, tinha feito uma série de comentários, foi degravada a fita, e eu dei uma resposta um ou 2 dias depois, o Juarez me convidou, eu fui lá e dei a resposta. No ano seguinte, Joaquim Andrade voltou para tratar, segundo ele, as falsas profecias de Ellen White. E o que eu fiz? Eu, então, me prontifiquei a ir lá quando o Juarez, através dos microfones da rádio, me convidou, dizendo: pastor Ângelo, Joaquim Andrade está aqui novamente esse ano para falar da Igreja Adventista, vai falar da mentora espiritual de vocês, então os microfones da rádio estão à sua disposição. Eu fui para lá e o Joaquim Andrade estava na rádio no momento, nós nos encontramos ali pela primeira vez. E ele, então, começou a comentar sobre a Igreja Adventista, porque viu que eu estava, ele tinha em mente talvez outras pessoas, porque ali estavam presentes um rabino, um sheik, um cientista, tinha um grupo bom, porque o programa Consciência Cristã, ele foi criado para combater uma nova consciência que reunia todo tipo de crença ali na cidade de Campina Grande na época do Carnaval. E o que aconteceu é que esse evento Consciência Cristã passou a
tratar mais sobre nós do que os grupos que eles se prontificaram a responder ou a combater, como queiram. E, diante disso, eu, então, após ouvir o Joaquim Andrade, teci alguns comentários. Enquanto ele falava, o telefone da rádio tocou e um moço dizia que, não sendo adventista, apesar de não ser adventista, ele conhecia muito bem os adventistas e que o senhor Joaquim Andrade deveria respeitar os adventistas do sétimo dia, porque ele estava falando do que ele não conhecia. Porque se conhecesse, não falaria o que estava dizendo. E o Sheik... Isso era um programa ao vivo, amigo? Um programa ao vivo, na rádio, lá em Campina Grande. Ele falando a primeira vez, eu tenho certeza que foi na rádio Caturité. Eu não me lembro se era a mesma. Me parece que o estúdio era um outro. Na segunda vez, no segundo ano que nós estivemos ali, parece que o Juarez havia trocado de rádio. Eu não me lembro agora, não tenho certeza disso. São detalhes que não ficam na memória. Uhum. Mas o certo é que um sheik, o sheik que estava ali, tomou a palavra e disse: olha, eu falo como cientista aqui agora, não como religioso. O senhor tem um nível de arrogância muito grande, o senhor conseguiu atacar aqui várias crenças ao mesmo tempo. Será que é isso mesmo que o senhor deveria estar fazendo? Eu sei que foi bem contundente a fala daquele senhor. Ele atacou outros ali? Sim, atacou o Triptaka, falou contra o Triptaka, falou contra o livro também dos muçulmanos, né, o Alcorão, enfim, e atacou a gente, falou mal dos adventistas. Esse sheik, então, toma a palavra, faz algum comentário dizendo da arrogância dele, do nível de arrogância dele, e depois conversamos ali, e ele convida o povo para a pirâmide do Parque do Povo. Aí ele faz... Esse jornalzinho aqui foi produzido por eles. Vocês podem ver aqui, debate com adventistas, entra para a história do 5º Encontro para a Consciência Cristã. Isso aqui foi um jornalzinho que eles fizeram. Nesse jornalzinho, um indivíduo que assina aqui por G. Silva, eu teria vergonha de colocar isso aqui. Por quê? O que ele colocou nesse jornalzinho é conhecido de todo mundo lá como não sendo completamente verdade. Ele faz uma mistura de coisas. Por quê? Naquele dia eu vou para o Pirâmide do Parque do Povo acompanhando Joaquim Andrade. Vamos lá. Eu vou deixar o link aqui dessa entrevista completa com o pastor Eleazar Domini e também o seu pai, que é o pastor Ângelo, para que você possa acompanhar agora completo essa entrevista. E tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de compartilhar para mais pessoas essas informações importantes. Bom, aqui foi mais uma mentira jogada. Mentira não. Mentiras jogada por terra, que foi falada aí pelo pastor Joaquim Andrade. Que Deus te abençoe de forma especial. Fica aqui o meu abraço para você, amigo que acompanha aqui o canal. Fica aqui o meu abraço para o pastor Eleazar Domini. Fica aqui o meu abraço para o pastor Ângelo. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Valeu, um abraço.